O artigo 51 do Código Florestal trata do controle do desmatamento, e ele define que o órgão ambiental competente, assim que tomar conhecimento de um desmatamento em desacordo com o disposto na lei, ele deverá embargar a obra imediatamente. Isso é uma medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. O artigo 52 fala da agricultura familiar. Então, diferente de um empreendimento rural de maior porte, que precisa passar por processo de licenciamento, a intervenção e supressão de vegetação em APPs e reserva legal para atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, desenvolvidas em pequena propriedade familiar, vão depender de uma simples declaração do órgão ambiental competente, desde que o imóvel esteja devidamente inscrito no CAR, sendo que essa pequena propriedade ou posse rural familiar é aquela explorada mediante trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e os projetos de reforma agrária. O que são essas atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental? Elas são listadas lá nas disposições gerais do Código Florestal, e essas são as que são permitidas em pequenas propriedades rurais mediante uma declaração do órgão ambiental competente. A abertura de pequenas vias de acesso interno, pontes, pontilhões quando necessárias à travessia de um curso d'água, o acesso de pessoas e animais para obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. Também a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água quando couber. Essa situação da implantação de instalações necessárias à captação ou condução de água e efluentes, ela não se aplica à simples declaração. A implantação de trilhas para desenvolvimento do ecoturismo, a construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro, a construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas ou de populações extrativistas tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê por esforço próprio dos moradores. Também a construção e manutenção de cercas na propriedade. O item G também não se aplica àquela simples declaração apesar de ser uma atividade eventual e de baixo impacto ambiental, não se aplica à simples declaração do órgão ambiental competente, é a pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados os outros requisitos previstos na legislação aplicável. Outra atividade de baixo impacto, que pode ser numa pequena propriedade rural, sujeita apenas a uma simples declaração do órgão ambiental, é a coleta de produtos não madeireiros para fim de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas, frutos, respeitada a legislação específica de acesso aos recursos genéticos. O plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique na supressão da vegetação existente e nem prejudique a função ambiental da área. Também a exploração agroflorestal e o manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais, madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área. E também as atividades com o objetivo de recompor a vegetação nativa no entorno de nascentes ou outras áreas degradadas. O artigo 58 trata do fomento à sustentabilidade, e ele diz que é assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes dos respectivos planos ou projetos, assim como as obrigações do detentor do imóvel, o poder público poderá instituir um programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo incluir medidas indutórias e linhas de financiamento para atender prioritariamente os imóveis a que se refere o inciso 5 do caput do artigo 3º, nas iniciativas de 1. Preservação voluntária da vegetação nativa acima dos limites estabelecidos no artigo 12, a proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, a implantação de sistemas agroflorestal e agrossilvio-pastoril,
a recuperação ambiental de áreas de preservação permanente ou de reserva legal, a recuperação de áreas degradadas, a promoção de assistência técnica para regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas e a produção de mudas e sementes e o pagamento por serviços ambientais. O Programa de Regularização Ambiental, também chamado de PRA, ele tem o objetivo de regularizar a situação das propriedades rurais. Então, a partir da declaração do CAR, pode-se identificar a falta de uma reserva legal, a necessidade de recuperação de uma área de APP, e o Programa de Regularização Ambiental é o documento, um acordo firmado entre o proprietário da terra e o poder público de regularização dessa área. E nessas questões de regularização da área e de áreas afetadas, entra o conceito de áreas consolidadas. Então, uma área rural consolidada é uma área de imóvel rural com uma ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvipastoris, admitida nesse último caso a adoção de regime de pousio. E também nas áreas de preservação permanente é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas. A APP em área rural consolidada. Bom, se a área rural está consolidada, não é necessário recuperar todos aqueles 30 metros previstos na legislação, né, de APP de recurso hídrico, por exemplo. Se a propriedade tem até um módulo fiscal, ela deve recuperar 5 metros de APP. Se a área já está consolidada e o dano já foi feito, tá? Então, o que é necessário recuperar? Se a propriedade tem até um módulo fiscal, a APP de recurso hídrico passa a ser 5 metros. Se tem 1 a 2 módulos fiscais, é de 8 metros. E se tem 2 a 4 módulos fiscais, é de 15 metros. Acima de 4 módulos fiscais são os 30 metros previstos na legislação. Assim como para lagos e lagoas, e em área rural consolidada, é considerado 30 metros também. As nascentes, em vez de 50 metros, as nascentes em área rural consolidada, elas podem ter uma área de preservação permanente de 15 metros. Nas veredas, áreas alagadas, banhados, até 4 módulos fiscais, a área de preservação permanente é de 30 metros e acima de 4 módulos fiscais é de 50 metros. E a soma de todas as áreas de preservação permanente nos imóveis não ultrapassa 10%, se é até 2 módulos fiscais, ou 20% se é 2 a 4 módulos fiscais da propriedade. Então tem essa limitação, tem uma propriedade pequena que é cortada por muitos córregos, vai ter esse cálculo para que o produtor possa ter um melhor aproveitamento da sua área. E como se faz a recomposição da área de preservação permanente? Ela pode ser feita isolada ou conjuntamente pelos seguintes métodos: a condução da regeneração natural de espécies nativas, ou seja, a indução, né, o plantio de espécies nativas, plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural, e o plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, com exóticas, nativas, de ocorrência regional, até 50% de exóticas e de árvores com intuito, né, de atividade madeireira, pode ser utilizado no caso de pequenas propriedades ou posses familiares. Né? Então, pequenas propriedades podem ter até 50% da APP com plantio de espécies exóticas ou espécies com fins de atividade madeireira. A reserva legal em área rural consolidada
O artigo 66 fala que o proprietário ou possuidor do imóvel rural que detinha em 22 de julho de 2008, então 22 de julho de 2008 é a data de referência, né? Se a área legal tinha extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, ele pode regularizar a situação, independente da adesão ao PRA, adotando algumas alternativas, tá? Que pode ser recompor a reserva legal, permitir a regeneração natural da vegetação na área da reserva legal ou compensar a reserva legal. Essa compensação pode ser pela aquisição de uma cota de reserva ambiental, pelo arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal, a doação ao poder público de uma área localizada em interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária. Então, se a pessoa, a reserva legal não está preservada dentro da propriedade, mas ele tem outra propriedade que fica no interior de uma unidade de conservação, ele pode doar essa área para a unidade de conservação, né, em vez de recuperar a reserva ambiental. Então, a reserva legal ela fica vinculada àquele terreno, àquela área dentro da unidade de conservação. Além do cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva legal, de mesma titularidade e adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação natural estabelecida em regeneração ou em recomposição, desde que localizada no mesmo bioma. Então, são as formas de compensar a reserva legal. E com relação à área urbana? Bom, a área urbana consolidada ela foi modificada em 2021, né, pela lei, eu agora não lembro o número da lei, mas ela foi modificada em 2021. E os critérios para que a área urbana seja considerada consolidada é estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou pela lei municipal específica, o zoneamento local, dispor de um sistema viário implantado, ou seja, ter as ruas de acesso e etc. tudo pronto, estar organizada em quadras e lotes predominantemente edificados, apresentar um uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços. Então, a área tem que estar loteada, tem que ter quadras, ruas, estar predominantemente construída, né, e ter esses equipamentos, essas edificações diversas. E deve dispor de, no mínimo, 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados, ou a drenagem de águas pluviais, ou esgotamento sanitário, ou abastecimento de água potável, ou distribuição de energia elétrica e iluminação pública, ou limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Então, tendo quaisquer 2 desses serviços públicos e se enquadrando nos outros critérios, se trata de uma área urbana consolidada. Então, quando nós temos uma área urbana consolidada em APP, a gente precisa passar por um processo que é chamado de REURB, que é uma regularização fundiária. Esse processo de regularização fundiária é considerado de interesse social e deve incluir um estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior. Esse estudo técnico precisa mostrar a caracterização ambiental da situação ambiental atual dessa área a ser regularizada, a especificação dos sistemas de saneamento básico, a proposição de intervenções para prevenção e controle de riscos geotécnicos ou de inundações, a recuperação de áreas degradadas e aquelas não passíveis de regularização, a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, considerando, né, o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação de áreas de risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso, a comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores, propiciadas pela regularização proposta, e a garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água.